Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel. Na aula de hoje eu vou ensinar como fazer a análise estatística de dois tipos de exemplos diferentes. O primeiro exemplo a gente vai usar um fator qualitativo e para fazer a análise estatística dele a gente vai utilizar um teste de comparação de médias, no caso o teste Tukey. O segundo exemplo vai ser de um fator quantitativo. E para fazer a análise estatística dele, nós vamos utilizar a análise de regressão. Então, nós vamos utilizar as análises linear e quadrática, tá ok? Então, nós vamos abrir aqui primeiro o nosso arquivo, tá? Que tem nossos dois exemplos. Então, nós vamos ter aqui o exemplo de fator qualitativo e também um exemplo com fator quantitativo. Eu preciso que vocês prestem bem atenção aqui, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro aqui é o seguinte, ó. No exemplo com o fator qualitativo, nós temos aqui diferentes produtos. Ó. Então, nós temos produtos A, produtos B, produtos C, produtos D e produto E. Então, percebam vocês que nós temos 5 diferentes tipos de produto. Por serem tipos diferentes, ou seja, é um fator qualitativo, não é um fator quantitativo, porque ele não pode ser mensurado em números, tá? Se refere a uma qualidade, a um tipo. Então, beleza. Então, nós temos 5 tipos diferentes de produtos, produto do A até o E, tá? E aqui nós temos os blocos, ó. Nós trabalhamos, nesse exemplo aqui é com blocos casualizados, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4 blocos, ok? Então, percebam vocês que todo produto tem 4 blocos diferentes, beleza? Ok. E aqui nós temos a nossa variável, tá? Um exemplo de variável que foi analisada, que no caso é produtividade, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, produto A, bloco 1, 4.271 kg por hectare, né? E até o produto E, bloco 4, que foi de 5.000 kg por hectare, beleza? Então, esse primeiro exemplo aqui é um exemplo de um fator qualitativo, correto? Então, para ele, nós vamos usar o teste Tukey. Para fazer a análise estatística dele, nós vamos usar o teste Tukey, porque é o teste que vai fazer a comparação entre as médias desse fator aqui. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo para poder fazer a nossa análise estatística? O primeiro passo é a gente vir aqui, clicar aqui em cima, vir aqui na borracha, clicar aqui e pedir para limpar formatos, beleza? Ok, limpei formatos. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente criar uma nova planilha. E para que eu vou criar essa nova planilha? Para garantir que não tenha nenhum tipo de dado aqui nas minhas células em branco. Por que isso? Porque, por exemplo, assim, imagina vocês que nessa célula aqui, ao invés dela estar em branco, vou clicar nessa célula aqui, ao invés dela estar em branco, eu digitasse aqui um espaço, tá? E desse um Enter. Aí, quando eu olho assim, aparentemente, ela está em branco, não tem nada escrito nela. Entretanto, se eu entrar nela, ó, vai ter um espaço, correto? Se eu jogar no meu programa dessa forma aqui, com essa célula com o espaço contendo dentro dela, tá? Se eu jogar ela desse jeito no programa, o que vai acontecer? Ele vai interpretar como se aqui dentro tivesse algum tipo de dado. E aí vai fugir totalmente da formatação do meu programa de análise estatística, tá certo? Então, para garantir que eu não tenho nenhum tipo de informação nas minhas células, além das informações que eu tenho aqui dos meus dados, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma nova planilha. Então, eu clico aqui no mais, crio uma nova planilha. Aí eu venho aqui, pego meus dados, seleciono aqui, somente onde estão meus dados, dou um Ctrl C, tá? Venho aqui na nova planilha e Ctrl V. Pronto. Dessa forma, eu garanto que nenhuma dessas células aqui tem nenhum tipo de preenchimento, tá? Porque é uma planilha totalmente nova. Então, o que eu criei aqui é os dados que eu vou utilizar. E aí sim eu posso colocar para rodar no meu programa, porque eu vou ter certeza que está tudo limpo. Beleza. Então, primeiro passo, o que nós vamos fazer? Nós vamos salvar aqui, tá? Então, percebam vocês que a planilha que nós vamos utilizar é essa planilha 1. Aí, o que nós temos que fazer agora? É o seguinte, o nosso programa de análise estatística, ele só reconhece arquivos do tipo DBase, tá? Esse arquivo do tipo DBase é um tipo de banco de dados. Então, para a gente poder utilizar os nossos dados no nosso programa de análise estatística, nós temos que converter essa planilha do Excel
para um formato de dados do tipo DBase. Só que o Excel não faz esse tipo de conversão. E aí, para isso, nós vamos precisar de um outro programa chamado LibreOffice, tá? É esse programa aqui, ó. LibreOffice 6.2, ok? Então, nós vamos utilizar dele para poder fazer a conversão do formato de planilha de Excel para o formato DBase, que é o formato que o nosso programa estatístico chamado Sysvar lê, ok? Então, vamos lá. Antes de tudo, nós precisamos fechar o nosso arquivo. Então, nós vamos fechar, porque se a gente abrir ele lá no LibreOffice, vai dar problema. Então, a gente fecha ele aqui, tá? Beleza, aí a gente vai lá, abre o nosso LibreOffice. E agora com o nosso LibreOffice aberto, nós vamos lá abrir o arquivo do Excel, tá? Então, nós vamos aqui em abrir arquivo. Aí vamos selecionar, ele está lá na nossa área de trabalho. Então, a gente vem aqui na área de trabalho e abre ele, tá? Beleza, abriu aqui nosso arquivo, tá? Então, lembrando que nós deixamos já prontinho para rodar, salvo nessa planilha 1, né? Então, a gente vai pegar essa planilha 1. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui em arquivo, salvar como. E aqui, ó, a gente pode colocar aqui estatística, ou melhor, vamos colocar assim, qualitativo. Pode ser só qualitativo, tá? Para a gente entender que isso aqui vai ser utilizado no teste truque. Aí a gente vai colocar aqui, ó, tipo, tá aqui, Excel 2017 a 2019, nós vamos alterar, tá? Nós vamos selecionar o que? DBase, que é justamente o formato que o Sysvar, que é o nosso programa estatístico, lê. Então nós vamos selecionar DBase e simplesmente vamos colocar em salvar. Dessa forma a gente vai estar fazendo a conversão do formato de Excel para DBase, tá? Isso aqui vai aparecer essa janela, você coloca aqui utilizar o formato DBase. Vai aparecer isso aqui, você simplesmente clica em OK, tá? Prontinho, então o nosso arquivo em DBase está gerado. Então a gente simplesmente vai fechar aqui, ok? Pronto, está gerado aqui nosso arquivo em DBase. E é ele que nós vamos utilizar para fazer a leitura no Sysvar. Então nós vamos lá abrir o Sysvar. Esse aqui é o nosso programa de análise estatística, Sysvar. E para fazer nossa análise estatística, nós temos que começar por aqui, ó. Clicamos em análise, depois em análise de variância, ANAVA. Aí nós selecionamos aqui, ó, abrir arquivo. Depois a gente vai lá, né, no caso na área de trabalho, onde está. Seleciona aqui, ó, o arquivo em DBase que a gente criou. Aí pronto, agora ele fala aqui, ó, tabela de análise de variância, tá? O que é essa tabela de variância? Ó, digite as fontes de variação. Então, nesse momento, você vai colocar o que são as suas fontes de variação. No caso, as nossas fontes de variação são o quê? Primeiramente, os blocos. O bloco é um tipo de fonte de variação, tá? Quando a gente está tratando de blocos de um delineamento de blocos casualizados, os blocos são nossas fontes de variação. Se nós estivéssemos tratando de um delineamento inteiramente casualizado, a gente não teria outra fonte de variação a não ser somente os produtos. Mas como é em blocos casualizados, então nós colocamos o bloco como fonte de variação, tá ok? Então selecionamos bloco, colocamos adicionar. E também a nossa segunda fonte de variação é o produto. Então nós temos 5 tipos diferentes de produtos, né? Então eles são nossas fontes de variação, beleza? Então nós selecionamos produtos, colocamos adicionar. Pronto. Agora nós temos duas fontes de variação, então, nossos blocos e nossos produtos, certo? Aí percebam vocês que aqui também tem a opção de colocar produtividade. Mas produtividade não é nossa fonte de variação, ele é a nossa variável, tá ok? Então nós vamos selecionar simplesmente blocos e produtos, como está aqui, e colocar em fim. Aí ele vai perguntar, quer encerrar o quadro de análise de variância? Você coloca aqui, yes, tá? Beleza, aí ele fala aqui, ó, opções do quadro de análise de variância. Dê um clique duplo na FV, que é a fonte de variação, para escolher os testes a serem realizados. No máximo, 7 testes por fonte de variação. Então, para blocos, nós não vamos pedir nada. A gente só tem que adicionar ele como fonte de variação, tá? Mas a gente não tem que pedir nenhum tipo de teste. A gente só vai pedir teste para os nossos produtos, tá ok? Então, a gente dá um duplo clique nos produtos. Lembra que a gente está trabalhando com um fator qualitativo.
E aí, como eu falei para você, a gente vai pedir um teste média, nesse caso, teste Tukey, tá? Então a gente seleciona o teste Tukey aqui e dá um OK. Nível de significância mantém aqui em 5%. Dá um OK e pronto. Para bloco você não precisa nem clicar nele, que automaticamente o programa já não vai pedir nada, tá? Então você dá um OK aqui. Agora ele fala assim, ó, variáveis a serem analisadas, tá? Então você vai escolher aqui quais variáveis você quer analisar. Então geralmente no seu trabalho você vai ter diversas variáveis, por exemplo, altura de plantas, quantidade de espigas, massa de 1000 grãos, tá? Sei lá, comprimento de raízes, massa seca das folhas, enfim, você pode ter qualquer tipo de variável, tá? Nesse caso aqui a gente está trabalhando só com produtividade, então nós temos só produtividade. Então nós queremos analisar a produtividade, então nós damos um clique nela aqui, ó, automaticamente ela já é selecionada. E se a gente tentar colocar produtos, por exemplo, ó, o que acontece? Essa variável já foi utilizada como fonte de variação. Por quê? Produtos nós já colocamos como fonte de variação e não como variáveis, tá? Então produtos não é uma variável, e sim uma fonte de variação. Então o único que eu consigo colocar, ó, se eu colocar blocos vai acontecer a mesma coisa. O único que eu consigo colocar é produtividade, tá? Ó, e se eu clico de novo, ó, essa variável já foi selecionada, porque ela já está aqui, ok? Então pronto, eu já selecionei a minha variável, que é a minha produtividade. O que eu vou fazer agora? Clique em finalizar. Aí ele vai colocar aqui, ó, vai aparecer essa janela falando, se desejar, escolha a transformação que lhe convier. Você não vai escolher nenhuma transformação, tá? Aqui tá tudo certo, já você não precisa transformar nada. Então você simplesmente vai colocar em finalizar, tá? Prontinho. Aqui ele já... Então está gerada aqui nossa análise estatística, tá? Então percebam vocês, variável analisada, PROD, que é de produtividade. Aqui está a nossa tabela de análise de variância, tá? Onde tem aqui, ó, FV, que são as fontes de variação. Então nós temos o bloco, tá? Os diferentes produtos. E nós temos também o nosso erro experimental. Então aqui ele dá nossos graus de liberdade, tá? Como a gente está trabalhando com 4 blocos, então o grau de liberdade deles são 3, que é sempre o número de blocos menos 1. Grau de liberdade do produto são 4, né? Porque nós tínhamos 5 produtos, 5 menos 1, 4. E para erro nós temos 12, tá? Aqui nós temos somos quadrados médios, F calculado. E o que interessa para a gente é isso aqui, ó. Probabilidade menor que F calculado. Então aqui, pessoal, ó, podemos perceber que houve significância para a fonte de variação produtos, tá? Então percebam vocês que aqui deu 0,000, ou seja, 100% de chance, né, de haver diferenças, né, entre os meus tratamentos, beleza? Porque 0,0000 significa que tem 0% de chance de não haver diferença. Significa a mesma coisa de dizer que tem 100% de chance de haver diferença. Beleza? Então agora, percebam vocês também que o nosso coeficiente de variação, nosso CV, foi de 0,39, ou seja, muito baixo, certo? O que nós vamos fazer? Primeiramente, esse resultado aqui, nós vamos salvar ele, tá? Salvar como? Salvar aqui em área de trabalho mesmo. Vamos colocar aqui estatística qualitativa, tá? E vamos salvar. Pronto. A gente já pode até fechar aqui e até vamos só minimizar o programa. Aí ele vai gerar esses dois arquivinhos aqui, ó, Tracos e MEDTMP. A gente pode selecionar os dois e deletar, tá? Não importa isso aqui pra gente. E a gente vai abrir ele aqui. Tá? Ele é um documento do Word. Vamos só deixar ele aqui, ó. Então vamos abrir ele no Word, tá? Tá aqui o resultado da nossa análise estatística. Vamos só minimizar aqui, porque é o seguinte, a gente agora vai ter que criar a nossa tabela de análise de variância. Então percebam vocês o seguinte, quando eu gero uma análise estatística, no caso, se eu estou trabalhando com um fator qualitativo, eu vou ter duas tabelas. Uma vai ser a minha tabela da minha análise de variância e a segunda tabela vai ser a tabela do teste de médias, tá? Então eu tenho duas tabelas, uma da análise de variância e outra do teste de médias. Aqui, a da análise de variância está chamada de ANAVA Tukey, tá? E a do teste de média está chamada
de Tukey, tá certo? Então vamos lá. A minha tabela de análise de variância, o que eu vou colocar nela? Percebam vocês, aqui eu tenho o GL, que é grau de liberdade. Aqui eu tenho, nesse local aqui eu vou colocar se foi significativo ou se não foi. E aqui eu vou colocar a minha média geral. E aqui embaixo eu vou colocar o meu coeficiente de variação, tá? Eu vou jogar aqui para o lado para abrir dois programas simultaneamente. Pronto. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou colocar aqui no grau de liberdade, ó. Grau de liberdade do meu produto, tá? Quanto que foi? Olha só, grau de liberdade do meu produto, 4. Então eu venho aqui e digito 4. Produtividade média. De quanto que foi a minha produtividade média? Eu olho aqui, ó. A média geral, tá vendo? 4.526,75. Então eu digito 4.526,75, tá? Certo. Aqui eu vou colocar nessa célula aqui, eu vou colocar se foi significativo ou se não foi significativo, tá? No caso, foi significativo sim, como a gente observou aqui, foi significativo. Quando é significativo, eu utilizo um asterisco, tá? Se não fosse significativo, eu colocaria NS, de não significativo. Mas como foi significativo, eu coloco um asterisco, ok? Perfeito. Aqui, ó, são minhas médias. Grau de liberdade, eu não coloco nada aqui para médias, tá? Eu vou simplesmente colocar a média geral da minha variável produtividade. Ela está aqui, ó, média geral da produtividade, 4.526,75, tá? Então eu copio ela aqui e colo ela aqui, tá ok? Beleza. Aqui eu tenho que colocar aqui o valor do meu coeficiente de variação, tá? Então eu não coloco nada aqui, grau de liberdade, eu vou colocar simplesmente o valor do meu coeficiente de variação, que no caso a gente viu foi de 0,39. Então eu vou digitar 0,39. Pronto. Aqui ó, tá ponto, a gente apaga e coloca vírgula, tá? Porque aqui o programa dá no sistema americano 0,39. Mas o Excel reconhece no sistema brasileiro. Então tem que ser 0,39, tá ok? Então percebam vocês, aqui ficou de 4.527, significa 4.527. Se fosse um sistema americano, seria 4,527, entenderam? Então, são sistemas diferentes. Então, sempre que a gente tiver ponto aqui, tá? Na verdade, a gente vai passar para cá e colocar vírgula, tá ok? Senão o Excel vai entender errado. Então, deixa eu só arrumar a formatação aqui. Isso, pronto. Certinho. Então, a tabela de análise de variância está pronta. A gente já pode partir para a nossa segunda tabela, tá? Vamos lá para a nossa segunda tabela, que agora é a tabela do teste de Tukey, que a gente executou, que está aqui embaixo na nossa análise estatística. Vocês estão vendo que já está preenchido aqui com alguns valores, né? Então, percebam vocês, ó, aqui tem meus produtos, produto A, produto B, C, D e E, tá? Aqui eu tenho a média, que é a média geral, tá? 1.527, percebam vocês que é essa mesma média aqui, só que aqui ela está arredondada, tá certo? E quais são esses valores aqui? Esses valores aqui são as médias que eu obtive em cada tratamento, que são justamente as médias aqui, ó, que o programa já até calcula para mim, tá? Então, só para agilizar, eu simplesmente digitei essas médias aqui e eu joguei para cá. Então, por exemplo, produto A, a média do produto A foi de 4.286,5, tá? Então eu jogo aqui, porque aqui já está arredondado, tá? Mas se eu tirar aqui do arredondamento, ó, 4.286,5, tá? A gente deixa arredondado só para ficar mais bonito, tá? Porque como a gente está trabalhando com um fator que está na casa do milhar, a gente não precisa colocar, às vezes, um número decimal, entenderam? Então a gente simplesmente deixa 4.287, arredonda para cima, né? Então a gente sempre trabalha com valor arredondado, só para ficar mais bonita a tabela, porque senão, ó como é que ficaria, ó. Ficaria mais feio se a gente tirasse do arredondamento, deixasse o valor real, ó como é que ficaria, ó.
Não ficaria legal, a estética não ficaria bacana. Como a gente está trabalhando com produtividade, que é um valor grande, então a gente pode simplesmente arredondar e deixar sem casas decimais, ok? Prontinho, e a gente fica dessa forma então. Beleza, o que eu vou colocar aqui então? Percebam vocês, ó, essas médias então são essas mesmas médias que estão aqui, tá? E a minha análise estatística, né, do meu teste TUC já me deu aqui as minhas letras que eu vou ter que colocar aqui. Vocês têm que se lembrar que no teste TUC, quando eu tenho letras iguais, significa que eu tenho igualdade entre os tratamentos. Tá? Quando eu tenho letras diferentes, eu tenho diferença entre meus tratamentos. E aí eu falei para vocês que o teste TUC ele dá assim, ó, letra A, letra B, letra C, D e E, né? E letra E. Então significa, por exemplo, que esse é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Se ele desse, por exemplo, aqui AB, significaria que esse aqui é tanto igual a esse como igual a esse, tá? Vou apagar aqui para vocês. Beleza. Isso foi só para mostrar para vocês como é que funciona o teste TUC. Então vamos lá. Só que é o seguinte, quando eu rodo a minha análise estatística, eu vejo aqui meu teste TUC, ó, eu não vejo letra A, B, C, D e E, tá? Aí eu olho e falo assim, ué, mas o que é isso? Em vez de A, B, C, D e E, eu tenho A1, A2, A3, A4, A5. O que significa isso? É simples, pessoal. Ao invés dele colocar letras A, B, C, D e E, ele coloca o A e um número na frente. O que significa isso? Olha só. Você tem que olhar a ordem de trás para frente. Como assim a ordem de trás para frente? Se eu tenho do A1 até o A5, significa que o A5 vai ser a letra A, o A4 vai ser a letra B, o A3 vai ser a letra D, o A2 vai ser a letra E, o A3 vai ser a letra C, o A2 vai ser a letra D e o A1 vai ser a letra E, certo? Então vamos colocar a legendinha só para vocês entenderem aqui na frente. Então isso aqui é igual a A, isso aqui é igual a B, isso aqui é igual a C, isso aqui é igual a D, isso aqui é igual a E, tá ok? Imaginem vocês que se ao invés de ter do A1 até o A5, eu tivesse, por exemplo, só A1 e A2. O que seria o A, o que seria o B? O A2 seria o A e o A1 seria o B. Entenderam por que é de trás para frente? Imagina se ao invés de A1 e A2, a gente tivesse A1, A2 e A3. A1, A2, A3. O que seria o A, o que seria o B, o que seria o C? O A3 seria o A, o A2 seria o B e o A1 seria o C, sempre de trás para frente, tá? Então o A acompanhado do maior número vai ser equivalente à letra A. Aí vai reduzindo. Então, por exemplo, o A3 é o A, o A2 caiu um número, já é a letra B, o A1 já é a letra C. Imagina que a gente tivesse A1, A2, A3 e A4. Como que ficaria? Ficaria assim, pessoal. Vamos apagar isso aqui. Aí ele ficaria dessa forma, ó. O A4 seria o A, o A3 seria o B, o A2 seria o C e o A1 seria o D, beleza? Então sempre de trás para frente, tá ok? Deu para entender? Então vamos apagar isso aqui. Ok, então agora vocês entenderam como que funciona aqui, tá? É sempre de trás para frente. Vou apagar isso aqui para não confundir vocês, ok? Então vamos lá, olha só. Então a gente tem do A5 até o A1. Significa que o A5 é o A, o A4 é o B, A3C, A2D e A1 é a letra E. E a gente vai colocar essas mesmas letras aqui na nossa tabela que a gente vai criar aqui, a nossa tabela do teste, tá? Essa tabela aqui vai ser apresentada no nosso trabalho, tá ok? Então a gente vai simplesmente, ó, as nossas médias já estão aqui. Aqui embaixo tem a nossa média geral, que a gente tem que ter na tabela também. E aqui na frente das médias a gente vai colocar as letras, ok? Que é o resultado do nosso teste. Então vamos lá. Percebam vocês o seguinte. Aqui o programa não dá na ordem, tá? Olha só. Produto D, produto A, C, B e E. Então não está na ordem de A, B, C, D e E, tá? Eles estão fora da ordem. E aqui na nossa tabela eles estão na ordem, ó. Produto A, produto B, produto C, produto D, produto E. Tá? Então aqui eles estão na ordem, aqui eles estão fora da ordem. Pra gente não importa, porque a gente só quer saber das letras, tá ok? Então a gente vai pegar aqui, ó. Produto
Produto A, vamos começar do produto A. Produto A recebeu A2, tá? A2, como aqui está indo do A1 até A5, A2 equivale à letra D, tá ok? Então, no produto A, a gente coloca aqui letra D. Beleza. Produto B. Produto B, ele recebeu a letra A4. Então, de A1 até A5, a letra A4 é a letra B. Então, produto B, letra B. Produto C recebeu A3. A3 é a letra C, tá? Produto D recebeu a letra A1. A1 é o quê? Letra E. E o produto E recebeu a letra A5. O que é A5? É a letra A, ok? Prontinho. Então, aqui nós já temos as nossas letras e a nossa tabela, então, está finalizada, está tudo pronto, tá? Percebam vocês o seguinte, ó. Quando a gente colocou aqui, ó, na tabela da análise de variância, a gente colocou aqui a nossa PROD, né, que significa produtividade, a gente não colocou na frente dela qual é a medida de produtividade. A gente só colocou a palavra PROD. Só que quando a gente faz a nossa tabela do teste TUC, a gente tem que colocar, ó, PROD e entre parênteses quilo por hectare, tá ok? Porque aqui a gente colocou as nossas médias, então a pessoa tem que bater o olho e saber que esses valores aqui estão em quilos por hectare, beleza? Então pronto, o exemplo número 1 está finalizado. Então a parte da análise estatística do meu fator qualitativo, que são meus diferentes tipos de produto, foi realizado. Então eu fiz minha tabela da análise de variância, tá? E também fiz a minha tabela do teste médias, que no caso a gente utilizou o teste TUC, beleza? Prontinho, agora a gente já pode partir para o exemplo número 2, tá? Vamos fechar aqui, não vamos salvar não. Então aqui já está tudo certo, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai partir para o nosso exemplo número 2, tá? A gente vem aqui, ó. Onde que está o nosso exemplo número 2? Ele está aqui também, tá? Ele está aqui, ó. Sysvar regressão. Então, já criei aqui, ó, um exemplo, onde a gente tem diferentes lâminas de irrigação, tá? A gente também tem 4 blocos. E a gente também tem produtividade, ou seja, como a produtividade é alterada em função das lâminas de irrigação. Então, percebam vocês, por que ele é um fator quantitativo? Porque ele é mensurado em números, tá? Então, ele segue uma escala numérica. Ó, 10, lâmina de irrigação de 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros e 50 milímetros. Então, ele está pulando sempre de 10 em 10. Ó, 10, 20, 30, 40 e 50, tá? Então, eu tenho uma escala aqui que vai do 10 até o 50. Então, por isso, ele é um fator do tipo quantitativo, porque ele segue uma escala numérica, uma ordem numérica. E aqui, então, eu tenho 4 blocos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E na frente aqui eu tenho meus valores de produtividade que eu obtive lá em campo, tá ok? E a gente quer fazer análise estatística disso aqui, então, fazer análise estatística disso aqui para poder ver qual foi o resultado, tá? Então, vamos lá. Como que eu devo proceder? Do mesmo jeito que a gente viu no exemplo número 1, a gente tem que fazer aqui também, tá? Então, o ideal é a gente vir aqui, primeiro de tudo, clicar aqui, tá? Vir aqui na borrachinha, limpar formatos, pronto, limpou os formatos. A gente vem aqui no mais, cria uma nova planilha, tá? No maisinho ele já cria. Você volta aqui, seleciona todos os seus dados, tá? Só onde está escrito seus dados, Ctrl C, vem aqui na planilha 2 que você criou, Ctrl V. Prontinho, já pode salvar, fechar o arquivo, abrir o LibreOffice para fazer a conversão desse meu arquivo que está em Excel, converter ele para DBase, tá? Eu venho aqui abrir em arquivo, vou lá de novo, ó, exemplo aula, planilha 2, né? Que foi onde eu salvei. Vem aqui, ó, arquivo, salvar como, muda aqui de Excel, eu coloco para DBase. Esse aqui nós vamos chamar ele de quantitativo, tá? Quantitativo. Vou dar um OK, utilizar formato DBase, aqui você dá OK de novo. Prontinho, ele já criou o arquivo, pode fechar aqui. E está aqui criado nosso arquivo quantitativo. A gente vai lá abrir de novo o nosso Sysvar, que estava só minimizado. A gente abre ele, tá? A gente vem aqui em análise,
análise de variância, abrir arquivo, vai lá em área de trabalho, tá aqui, quantitativo, clica 2 vezes e abre ele. Pronto, o que vai ser então nossas fontes de variação? Mesma coisa do primeiro, a nossa fonte de variação aqui é o nosso bloco, tá? Porque a gente trabalhou com blocos casualizados, então o nosso bloco é uma fonte de variação. E as nossas lâminas, tá vendo? Apareceu lâminas underline IR, lâminas de irrigação. É também a nossa fonte de variação. Produtividade não é a nossa fonte de variação, ela é a nossa variável. Então a gente não coloca aqui, porque essa primeira etapa é da fonte de variação. Pronto, a gente clica aqui em fim, dá yes, prontinho. Aí ele pergunta assim, né, para a gente escolher qual teste que a gente vai utilizar para nossa fonte de variação. Para bloco a gente não coloca nada, para lâminas de irrigação a gente vai escolher regressão. Clica em regressão, dá um OK, é um fator quantitativo, então tem que ser por regressão. Dá OK aqui. Aí ele fala para escolher o modelo de regressão. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai testar o modelo linear e o modelo quadrático. Linear e quadrático é x e x ao quadrado, tá? Então são esses dois modelos. Clique em OK. Aí ele pede para você escolher a variável. Qual que é a nossa variável aqui? É a nossa produtividade. Então seleciona prod, tá? Se a gente tentar colocar o outro, ele não vai aceitar, porque são nossas fontes de variação que a gente já colocou lá. Então só produtividade, a gente escolhe ele, dá um finalizar aqui, tá? Finaliza aqui, porque você não quer transformar nada, já está tudo certo. Finalizar. Pronto, gerou nosso teste. Já vamos logo salvar. Clica aqui para salvar. A gente vai lá em área de trabalho mesmo, a gente salva ela. Estatística quantitativa, tá? Clica em salvar, prontinho. Pode fechar isso aqui. Agora a gente pode até fechar o Sysvar. Aqueles dois arquivinhos que eu falei para você, a gente deleta ele aqui, ó. E aqui ele só criou um, não sei porque ele não criou o outro. A gente deleta. Então agora aqui, ó, estatística quantitativa. Vamos abrir ela, tá? E vamos abrir também, de novo, as nossas tabelinhas lá, tá? Que a gente já deixou salvo aqui, ó. Agora a gente vai aqui, ó, a nava de regressão. Então na regressão, nós vamos ter dois elementos. O primeiro é a análise de variância, que é uma tabela, tá? É a nava da regressão. E o segundo é o nosso gráfico que a gente vai criar, porque a regressão ela é dada em gráfico, né? Então, se no primeiro teste a gente tinha uma tabela de ANAVA e uma tabela de teste TUC, aqui nós vamos ter uma tabela de ANAVA também, só que ao invés de tabelas, de uma segunda tabela, a gente vai ter um gráfico, tá? Então, quando a gente trabalhava com TUC, a gente tinha uma tabela de ANAVA e uma tabela de TUC. Quando trabalha com regressão, a gente tem uma tabela de ANAVA e um gráfico, que a gente vai gerar aqui primeiro, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai criar a nossa tabela de análise de variância da nossa regressão. Então a gente pode colocar dessa forma aqui, ó. Aqui a gente tem nossas fontes de variação, grau de liberdade, e aqui a nossa variável produtividade, tá? As nossas fontes de variação, a gente pode colocar as seguintes, ó. Quando a gente gera lá o nosso teste de análise estatística, vocês vão perceber que a gente vai ter dois tipos de ANAVA, ó. A primeira ANAVA aqui, que tem blocos, lâminas de irrigação, tá? Que está falando aqui se o nosso fator foi significativo ou não. E lá embaixo a gente tem também a análise de variância dos nossos modelos de regressão que a gente testou, tá certo? Então percebam vocês que são duas análises de variância em um teste só. Para poder economizar espaço, ao invés de eu ter que fazer uma tabela de análise de variância só para o meu fator e uma tabela de análise de variância para os meus modelos de regressão, eu simplesmente posso colocar tudo em um só, tá? Então percebam vocês que ela é um pouquinho diferente, porque aqui eu mesclei tudo em uma tabela só. Então olha só, como é que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, regressão linear, que eu estou pegando dessa tabela aqui de baixo, tá? Então aqui, em vez de escrito regressão linear, ela vai estar escrito B1 e B2, tá? B1 significa regressão linear, B2 é regressão quadrática. E o desvio é quando não se encaixa em nenhum dos dois modelos, tá? Isso aí a gente já aprendeu em sala de aula. Então vamos lá. Eu coloco aqui, ó, eu tenho aqui, ó, regressão linear, R quadrado, tá? Regressão quadrática, R quadrado. Por que eu coloquei já o R quadrado? Porque eu também vou simplificar a outra tabela, que no caso é essa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o valor de R quadrado, que é o nosso coeficiente de ajuste. Então aqui eu tenho o primeiro aqui, o meu R quadrado da minha regressão linear. Como que eu sei que é da minha regressão linear? Porque tem B0 e B1. Quando tem B0 e B1, significa que ela é linear, tá? Quando ela tem aqui, ó, B0, B1 e B2, ela é do tipo quadrática, tá certo? Beleza? E isso nessas tabelinhas aqui.
que são das minhas regressões, tá? Nessa tabela aqui de análise de variância da regressão, aí já é assim, ó, quando o B1 significa regressão linear e o B2 significa regressão quadrática, ok? E aqui dentro das tabelas da própria regressão é dessa forma, B0 e B1 é da linear e B0, B1 e B2 é da quadrática, tá? Então, ó, essa tabela aqui todinha é da quadrática, porque tem B0, B1 e B2, tá? E aqui embaixo ele me dá o R quadrado da minha regressão quadrática. Tá? O meu coeficiente de ajuste foi de 89,83. Então vamos subir. Ok. Essa tabelinha que ele gerou aqui, ó. Percebam vocês o seguinte. Além dele dar a equação, os valores da equação da minha regressão, ele também dá os valores aqui, ó, das minhas médias observadas e das minhas médias estimadas, que é o que vai ter lá no meu gráfico de dispersão, tá? Beleza, então tudo isso aqui é relativo à regressão quadrática, porque B0, B1 e B2, então tudo isso aqui é da regressão quadrática. A regressão linear é tudo isso aqui, ó, daqui até aqui, tá? Então aqui eu tenho aqui a equação, né, os valores da minha equação, da minha regressão linear. Aqui eu tenho meu coeficiente de ajuste da minha regressão linear, e aqui eu tenho minhas médias observadas e as minhas médias estimadas da minha regressão linear. Tá? Então, isso aqui, daqui até aqui é da minha regressão linear e daqui até aqui é da minha regressão quadrática e no finalzinho aqui eu tenho a minha análise de variância da minha regressão. Perfeito. Então, vamos lá. O que eu tenho que colocar lá na minha tabela de análise de variância da minha regressão? Primeiro, eu vou colocar meus graus de liberdade, tá? Vamos abrir duas telas aqui. Clica aqui e aqui. Então vamos lá. Primeiro de tudo, graus de liberdade. Então, para saber o grau de liberdade da minha regressão, eu vou lá embaixo, ó. Tabela da análise de variância da regressão. Então, o grau de liberdade da regressão linear, ele é 1. Tá? B1, grau de liberdade é 1. Grau de liberdade da minha regressão quadrática, ele é 1 também. Então, vem aqui, grau de liberdade, regressão, e digito 1. Tá? Aí, ó. Graus de liberdade das minhas lâminas de irrigação. Vai estar aqui? Não, não vai estar aqui, porque isso aqui é a tabela de análise de variância da regressão. Então, ela vai estar lá em cima. Ela vai estar aqui, ó. Aqui, ó. Graus de liberdade da minha lâmina de irrigação. Quanto que foi? 4. Então, vem aqui e digito 4. E aqui eu vou colocar minhas médias, tá? Então, aqui já é a minha média geral, ou seja, qual que foi a produtividade média que eu obtive em todo o meu experimento. Tá aqui, ó. Média geral. 421,15, 4.241,15, 4.241,15, tá? Lembre-se vocês sempre daquela questão do ponto e vírgula, tá? Aqui ele me dá 4.241,15, mas aqui eu tenho que escrever 4.241,15, tá? Beleza, escrevi. Então vamos lá. Aqui a gente vai escrever na frente, primeiro, antes disso a gente vai escrever logo o nosso coeficiente de variação, que foi de 0,45. 0,45. Beleza. Aqui, o que nós vamos escrever aqui, aqui e aqui? Nesse espaço aqui, nós vamos escrever se foi significativa o meu fator, né? Se teve significância. Tá? Então, foi significativo, deu 0,0%, ou seja, nenhuma chance, 0% de chance de meus tratamentos serem iguais. Tá? Então, ele foi significativo. Então, eu coloco aqui o quê? Um asterisco. Tá? Se fosse não significativo, seria NS. Aí, aqui, o que eu vou colocar aqui? Ó? Eu vou colocar primeiro o meu valor de R quadrado, tá? Da minha regressão linear. Então, eu vou lá no meu quadro da minha regressão linear, que é esse aqui que eu falei para vocês, o primeiro. E vem aqui, ó, R quadrado dela deu 0,05. Então, eu venho aqui e digito 0,05. Tá? Aí, eu vou ver o R quadrado, agora, da minha regressão quadrática. Eu venho aqui na tabela da minha regressão quadrática. Quanto que foi o R quadrado? Foi 89,83. Então, eu digito aqui 89,83. Beleza? Ok. Aí eu vou escrever na frente dela a significância da minha equação.
Aí, para saber isso, eu já tenho que vir aqui na análise de variância da minha equação. Então, olha só. A significância da minha equação foi a seguinte. A equação quadrática foi significativa, tá? Olha só. 0% de chance de ser diferente. Então, significa que ela foi significativa, tá? A minha equação quadrática. A minha regressão quadrática. Então, eu venho aqui na frente aqui do valor do r quadrado, eu coloco aqui um asterisco, tá? Significando que ela foi significativa. E a minha regressão linear, será que ela foi significativa? Olha só, B1 deu 33,8%, ou 0,338. Significa que ela não foi significativa, porque ela deu mais do que 5%, tá? Então, eu venho aqui na minha tabela, na frente do meu valor do r quadrado, eu escrevo NS, tá? Significa que não foi significativo. Perfeito? Então, pronto, pessoal. Tá pronto a minha análise de variância da minha regressão. Então, percebam vocês que eu mesclei 3 tabelas numa tabela só. Eu coloquei o resultado da minha análise de variância do meu fator, que está aqui. Coloquei também o meu coeficiente de variação, que está aqui. Coloquei os valores do r quadrado da minha regressão. E também coloquei se foi significativo ou não significativo. Tá? Então, eu juntei 3 tabelas, mesclei tudo numa tabela só. Então, está prontinha. Essa aqui é a minha tabela de análise de variância da minha regressão. Tá? E agora a gente já pode partir para a parte do gráfico, que é a parte da regressão propriamente dita. Como que eu vou montar o meu gráfico da minha regressão? É o seguinte, eu tenho que colocar aqui, para montar meu gráfico, eu tenho que colocar aqui primeiro as minhas diferentes lâminas de irrigação, ou seja, meus diferentes tratamentos. Então eu tive as lâminas de irrigação de 10, 20, 30, 40 e 50, tá? Na frente dela eu vou colocar as médias da minha variável que eu analisei, no caso, produtividade, né? Então eu coloco aqui as médias de produtividade referente a cada lâmina, tá? Essas médias eu posso até copiar aqui, do meu teste de análise estatística, tá? Que ela já dá prontinha aqui, ela já calcula as médias para mim, Então, eu já até digitei aqui para agilizar. Então, a média da lâmina de 10 é de 4.036, da lâmina de 20, 4.283, da lâmina de 30, 4.551, tá? Aqui é porque está arredondado, por isso que está um valor um pouquinho maior. Então, percebam vocês que aqui são as minhas médias observadas, referente a minhas lâminas de irrigação, que são meus tratamentos, tá? Então, eu crio essa tabelinha aqui dessa forma. E como que eu faço para criar o meu gráfico da minha regressão? Vamos expandir aqui a tela. Para criar meu gráfico da minha regressão, eu venho aqui, seleciono a minha tabelinha, contendo aqui minhas lâminas de irrigação e aqui minha produtividade, tá? Venho aqui em inserir. Clico aqui, tá vendo que tem um gráficozinho com as bolinhas? Aí, aparece até escrito, inserir gráfico de dispersão X e Y. É isso que a gente vai inserir, tá? Então, a gente clica aqui e clica nessa primeira opção. Prontinho. Então, ele já gerou pra gente o nosso gráfico de dispersão. O que a gente tem que fazer, pessoal? Por questão de estética, a gente tem que dar uma arrumada nesse gráfico aqui, porque ele vem um pouquinho bagunçado, tá? Então, percebam vocês, aqui no eixo Y estão meus valores de produtividade, tá? E aqui no eixo X estão meus valores de lâmina de irrigação. Só que esse gráfico não está legal, a gente tem que dar uma arrumada nele. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai excluir esse título aqui, não tem necessidade dele ficar aqui. Deleta ele. Depois a gente vai excluir essas linhas verticais e horizontais, não tem necessidade delas. Deleta aqui, clica em uma delas e deleta. Prontinho. Terceira coisa, a gente vai mudar a escala desses valores. Porque percebam vocês, as minhas lâminas de irrigação, elas vão de 10 até 50. Entretanto, aqui no gráfico, ela está indo de 10 até 60. Então, não tem necessidade disso. Vamos mudar isso aqui. Para mudar, a gente clica 2 vezes nela, tá? Vai abrir essa caixa aqui para formatação do eixo. O que eu tenho que mudar? Observem vocês, o meu eixo ele está começando no valor de 0, tá? Eu mudo aqui e coloco o valor de 10, que é de onde está iniciando na verdade. Então, coloco 10, tá? Ok, clico embaixo. Pronto, agora o meu eixo está terminando em 55, tá? Sendo que ele, na verdade, ele tem que terminar em 50, que é o último valor da lâmina de irrigação. Então, eu apago 55 e escrevo 50. Pronto.
que ficou errado agora? Agora ele está pulando de 5 em 5, ó, 10, 15, 20, 25. Só que minhas lâminas de irrigação, na verdade, elas estão numa escala de 10 em 10. 10, 20, 30, 40 e 50. Então eu tenho que clico aqui de novo, mais uma vez, clico duas vezes, né? Vem aqui em opções do eixo. Opções do eixo. E aqui, ó, unidades, tá? A unidade é a escala, beleza? A gente apaga, em vez de 5, a gente coloca 10. Dá um Enter. Prontinho. Agora tá tudo certo, ó. Começa em 10, tá? Então, tá começando em 10. Tá pulando de 10 em 10, então 10, 20, 30, 40, 50, assim como aqui. E tá finalizando em 50, que é a nossa última lâmina de irrigação. Então, essa escala aqui tá perfeita, agora tá certinho. Agora, a gente vai para a escala do eixo Y, tá? Correspondente à produtividade. O que a gente tem que mudar nela, pessoal? Primeira coisa é o seguinte, vamos colocar aqui o separador de milhar, tá? Que é aquele pontinho, 4.100, que significa 4.100. Para mudar isso, como essa escala aqui corresponde a esses valores aqui, a gente pode mudar diretamente aqui, ó. Então a gente clica aqui nessa opção aqui, nessa caixinha aqui, clica aqui, tá? E a gente coloca aqui, ó, usar separador de 1000, tá? Que é o pontinho. Clica aqui, dá um OK. Pronto. Observem vocês que ele mudou aqui e automaticamente já mudou aqui também, tá? Então agora está com o separador de milhar. Agora vamos mudar também essa escala aqui, porque está muito número, ó. 4, 4.100, 4.200, 4.300, tem bastante número. Vamos diminuir a quantidade de números. Para isso, a gente clica duas vezes e a gente vai alterar a escala, tá? Em vez de pular, por exemplo, aqui tá indo de 100 em 100, a gente coloca uma escala diferente. Então, ó, a gente pode colocar aqui, ó, em vez de ir de 100 em 100, a gente pode colocar para ir de 200 a 200. Ah, mas 200 e 200 ficou pouco, tá vendo? Aí ficou só com 4 números. Vamos colocar aqui tal de 150 e 150. Pronto, já deu uma melhorada, tá vendo? Então, ao invés daquela hora a gente tinha 8 números, agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou mais bonitinho, ficou mais organizado, tá certo? Beleza, agora vamos pro quarto passo, se não me engano, né? O que a gente vai fazer no quarto passo? A gente vai... Tá vendo que essa linha aqui e essa linha aqui, ela não tá em preto, tá? Vamos colocar essas linhas em preto para ficar mais organizado? Para colocar elas em preto, a gente clica aqui. A gente vem aqui, ó. Quando a gente clicar aqui... Deixa eu fechar aqui. Eu clico, ó. Vou clicar no meu gráfico, tá? Já entra direto aqui. Dou 2 cliques aqui. Ele vai abrir isso aqui, tá? Para formatar. Você vem nessa opção aqui da linha de preenchimento. Clica aqui na opção de linha. Vem aqui na opção de cor e seleciona o preto, tá? Pronto, já ficou com a linha preta, mais bonitinho. Mesma coisa eu faço nessa aqui, ó. Dou 2 cliques. Vem aqui na opção de cor, tá? Cor, seleciono o preto. Pronto, ficou com a linha preta. Agora vamos mudar também a fonte desse gráfico, que não tá legal. A fonte está em Calibri. Vamos mudar ele para Arial, tá? Então, Arial. Vamos colocar também em tamanho 12, tá? A fonte. Arial 12. Prontinho. Vamos aumentar também o tamanho dele, porque ele está um pouco pequeno. Pronto. Perfeito. Ok. As minhas bolinhas, eu também posso mudar elas, tá? Eu posso, por exemplo, colocar elas coloridas. No caso aqui está em azul, mas eu posso colocar elas em coloridas, tá? Então, vamos alterar a cor da minha bolinha? Vamos lá, então. Para mudar a cor delas, eu clico 2 vezes numa bolinha, tá? Automaticamente vai abrir isso aqui. Eu clico aqui no baldezinho. Vem na opção aqui, ó, marcador, tá? E altera a cor dela, tá? Opção de cor, coloco preto, tá? Isso para a borda dela, para a bordinha da bolinha. E eu também tenho que mudar o preenchimento, senão ela vai ficar assim, ó, azul com borda preta. Clico 2 vezes, né? Vem aqui na opção marcador. Clica aqui em preenchimento. Clica em preenchimento. Vem aqui na opção de cor. Tá azul, eu tiro, coloco preto. Pronto, certinho. Agora minhas bolinhas estão pretas. Ótimo, perfeito. O que a gente vai fazer agora? Próximo passo. Vamos clicar aqui no gráfico e vamos adicionar o título do meu eixo Y e o título do meu eixo X. Então eu venho aqui, ó, adicionar elemento de gráfico, tá? Venho aqui em títulos de eixo. Aí eu clico aqui, ó, título do
horizontal principal, que é o título do meu eixo X. Clico nele. E o que é meu eixo X? O meu eixo X, ele nada mais é do que as minhas lâminas de irrigação, que ela está em milímetros, tá? Então eu coloco aqui, ó, lâminas de irrigação, entre parênteses, milímetros, tá? Pronto. Viu que ele foi um pouquinho para o lado? Vamos arrastar ele mais para o centro para ficar mais organizado. Pronto. Perfeito. Aí eu também tenho que inserir o título do meu eixo Y, né? Para que quando o meu leitor ver o meu gráfico, saber que isso aqui se refere à produtividade. Então eu venho aqui, clico aqui, adicionar elemento de gráfico, título dos eixos, vertical principal. Pronto, clico aqui. Vamos arrastar ele um pouquinho para fora para não ficar muito colado nos números. Pronto, agora eu vou renomear ele. Isso aqui, na verdade, é produtividade. Entre parênteses, a produtividade está em quilos por hectare. Então, coloco quilos por hectare. Tá? Pronto. Viu que eu clico fora, ela já pula para baixo? Vamos organizar ela aqui, ó. A gente arrasta ela para cima e coloca aqui. Pronto, ficou bacana agora. Então, ó, agora eu tenho o título. Então, eu sei que aqui é a minha produtividade e aqui são minhas lâminas de irrigação, tá? Pronto, nosso gráfico está quase pronto. O que está faltando no nosso gráfico, pessoal? Está faltando a nossa linha de tendência, que é justamente a regressão, né? São os modelos que a gente testou. Então, a gente testou nossos modelos na análise estatística. Vamos voltar lá na análise. E a gente viu aqui, ó, que a regressão linear não foi significativa. Quem foi significativo foi minha regressão quadrática, tá ok? Então, a minha regressão quadrática foi significativa. Como que eu vou fazer, então? Como que eu vou fazer o meu modelo no Excel? O Excel já te dá essa opção. Para você fazer essa opção, você vem aqui, ó, e clica com o clique direito sobre a sua bolinha, sobre qualquer bolinha sua, tá? Vamos supor essa bolinha aqui, você vem e clica com o clique direito. Aí você vem aqui, ó, adicionar linha de tendência e clica. Aí, ele te dá várias opções de linha de tendência. Você tem a opção linear, logaritmo, polinomial, tá? Se a minha regressão linear fosse significativa, eu selecionaria a opção. Só que como, na verdade, quem foi significativo foi a minha equação quadrática, eu seleciono polinomial, tá? Polinomial, percebam vocês, ordem 2, tá? Ordem 2 significa que ela é quadrática. Então, esses são os dois tipos de regressão que a gente sempre testa. Ou linear ou quadrática, que no caso aqui está escrito polinomial, tá? Então, observe vocês, ao clicar em polinomial, ele já fez para mim a minha curva. Tá prontinha aqui a minha curva da minha regressão, tá ok? Aí, primeiro passo, vamos só mudar. Tá vendo que ela está em bolinhas azuis? Vamos mudar ela. A gente vem aqui na opção de linha de preenchimento, tá? Aí coloca em tipo de traço. Seleciona aqui. Ao invés de ser bolinhas, vamos colocar em linha, tá? Vamos colocar uma linha para ficar mais bonitinho. E a linha, ela tá azul e tá uma linha grossa. Vamos diminuir a grossura da linha. A gente diminui a espessura aqui, tá? E ao invés de azul, a gente coloca uma linha preta. Pronto, perfeito. Agora ficou bacana. Então agora a gente tem uma linha preta representando a nossa linha da nossa regressão. Agora, o que está faltando aqui no meu gráfico para poder finalizar ele? Está faltando as informações do meu R², que é o meu coeficiente de ajuste, tá? Que a gente viu aqui, ó, que foi de 89,83. E também está faltando as informações dos meus valores que vão compor a minha equação de segundo grau, tá? Percebam vocês o seguinte, o Excel ele já te dá essa ferramenta muito facinho, ó. Para você fazer essa ferramenta, para você colocar esses valores aqui, você simplesmente vai clicar na sua linha de tendência, aí vai vir aqui, ó, tá vendo? Formatar a linha de tendência. Você simplesmente vai rolar para baixo aqui e vai vir aqui, ó, exibir a equação no gráfico. Pronto, de cara o Excel já te mostra qual que é a equação da sua regressão. Então tá prontinha. Se a gente comparar aqui, a gente vai ver que os valores vão bater, ó. Vamos jogar aqui pro lado. A gente vai ver que os valores que ele colocou aqui vão bater com os valores que o meu teste de análise estatística calculou. Por quê? Porque ele também é capaz de calcular, assim como o nosso software de análise estatística calcula, o meu Excel também calcula, tá? Então, olha só.
Primeiro valor aqui, ó, menos 1,0693x ao quadrado. É justamente esse valor aqui, ó, do B2, tá vendo? Menos 1,0692, tá? Porque aqui o Excel ele arredondou. Esse é o valor que acompanha o x quadrado. Esse valor aqui, ó, 64,4571. Aonde que ele tá? Tá aqui, ó, 64,457, que é o que está acompanhando o x, tá? Então esse valor aqui é o valor que acompanha o x. E esse valor aqui B0 é o valor da minha variável que está aqui isolada, tá? Que não está acompanhando nada. Então, ó, 4.483,7. Então esse valor aqui. Então percebam vocês que o meu Excel ele consegue calcular a minha equação sozinho. Eu nem preciso digitar esses valores aqui, ele já automaticamente já calcula para mim. E o que está faltando aqui agora é só uma coisa, é o meu valor de R quadrado, tá? Que o Excel também coloca para mim. Olha só, para colocar meu valor de R quadrado, eu clico aqui mais uma vez, 2 vezes na minha linha de regressão, e coloco aqui, ó, exibir valor de R quadrado no gráfico. Clico aqui. Pronto, já apareceu aqui meu valor do meu R quadrado, que é de 0,89, tá? 0,8983, tá? Ao invés dele dar em porcentagem, ele dá um valor decimal, que é a mesma coisa isso aqui. Então, 89,83% é igual a 0,8983. Pronto, pessoal. Então, agora, nós finalizamos o nosso exemplo, tá? Então, percebam vocês, nós fizemos a nossa análise de variância da regressão, que mesclou 3 tabelas diferentes. Então, nós colocamos 3 tabelas em uma tabela só. Tá? Então, foi a nava dos meus tratamentos. A gente também colocou a nava da regressão e também colocou os valores de R quadrado, tudo aqui dentro, tá? Então, aqui tem as médias dos nossos tratamentos, o coeficiente de variação, o valor do R quadrado e se meus tratamentos forem significativos e se a minha regressão foi significativa. E aqui também tem o nosso grau de liberdade, tá? Além dessa tabela de ANAVA da regressão que a gente tem que fazer, a gente também fez o nosso gráfico da nossa regressão, tá? Que tem aqui então os valores de produtividade, os meus valores de lâmina de irrigação, tá prontinho aqui, né? E a nossa curva da nossa regressão também tá pronta, tá certo? Aqui a gente tem também os valores da nossa equação e também os valores de R quadrado. A gente também pode fazer uma última coisa. Como a gente está trabalhando com uma regressão quadrática, a gente também pode calcular o quê? O nosso ponto de máxima, tá? Que seria o ponto em que teve a maior produtividade, no caso. Qual lâmina de irrigação proporcionou a minha maior produtividade? Batendo o olho no gráfico aqui, você pode achar que é a lâmina de 30. Mas pode ser que a curva não esteja totalmente precisa, tá? Porque o nosso coeficiente de variação o nosso coeficiente de ajuste não é de 100%, tá? Se fosse 100%, eu poderia dizer que justamente nessa dose do meio que seria a dose que resultaria no ponto de máxima, mas na verdade não foi, tá? Então, como que faz para a gente descobrir o nosso ponto de máxima? A gente tem que utilizar a nossa fórmula para o cálculo do ponto de máxima. E qual que é o cálculo que a gente faz para descobrir? Então, pessoal, a equação que a gente utiliza para saber o ponto de máxima é aquela assim, ó. Ponto de máxima Qual que é o nosso ponto de máxima, pessoal? Vou colocar aqui, ó. A equação do ponto de máxima é B dividido por 2 vezes A, tá ok? 2 vezes A a gente coloca dentro do parênteses, tá? E essa equação, se vocês bem se lembram, ela é em módulo, tá? Ou seja, ela nunca fica negativa, ela é sempre positiva, tá ok? E aí, pessoal, o que ocorre? Essa nossa equação, ela tem que ser dada em módulo, tá? Então, ela é dada em módulo. Ela não pode dar um valor negativo. Então, é sempre em módulo, beleza? Então, percebam vocês o seguinte. Nós temos aqui os nossos dados aqui no gráfico, tá? E nós queremos descobrir o ponto de máxima. Então, nossa equação é B. O que é B? B é o valor que acompanha x, tá? Dividido por 2 vezes A. A é o valor que acompanha x ao quadrado, tá?
Então, nós fazemos essa equaçãozinha para poder descobrir o ponto de máxima, né? Ou seja, o ponto que foi mais produtivo. No caso aqui, que a gente está trabalhando com produtividade. Então, vamos lá. Vamos criar a equaçãozinha aqui no Excel, tá? Essa mesma equação aqui a gente vai fazer com valores reais agora, então. Então, ó, para criar a equação no Excel, a gente tem que começar com igual, né? Para a gente fazer módulo no Excel, tá vendo que essa equação tem que ser dada em módulo. O módulo no Excel, a gente escreve ABS, tá? Que é o valor absoluto, ou seja, o valor sem sinal, tá? Então a fórmula do módulo é ABS. Então a gente escreve igual ABS e abre o parênteses. O parênteses é o que a gente vai escrever na nossa equação, que no caso é B dividido por 2 vezes A, correto? O que é o nosso B? O B é 64,457, que é o valor que acompanha X, tá? Dividido por, abre o parêntese, 2 vezes A. A é o quê? Menos 1,0693. Fecha o parêntese, tá? Percebam vocês que eu fechei esse parênteses e tem que fechar o parênteses novo. Por quê? Esse primeiro parênteses aqui era o parênteses da fórmula, tá? Esse primeiro aqui. Esse segundo aqui era o parênteses desse parênteses aqui. Então, eu tenho 4 parênteses, tá? Eu abro o da fórmula e depois abro esse aqui. Depois fecho esse aqui e fecho o da fórmula. E dou um Enter. Pronto. Agora sim eu descobri meu ponto de máxima. Então, meu ponto de máxima é... Perdão, pessoal. O meu ponto de máxima é justamente esse daqui, ó. 30,13, ou seja, na lâmina de 30,13 é onde eu vou ter meu ponto de máxima produtividade. Aí eu quero saber, qual que foi a minha máxima produtividade? Tá? No ponto de 30,13 eu tive uma máxima produtividade, mas de quanto foi ela? Tá? Lembrando que quando a gente está trabalhando com uma regressão, a gente nunca leva em consideração os valores observados, tá? Se você observar aqui, ó, o seu valor observado, o valor máximo que você encontrou foi esse aqui, ó, 4.552, obtido nesse ponto aqui, tá? Mas quando a gente está trabalhando com regressão, a gente esquece os valores observados. O que importa para a gente são nossos valores estimados, ou seja, você quer saber qual foi o valor que deu aqui na sua linha de tendência, ou seja, qual é o valor estimado que deu aqui no ponto de 30,13, tá? Ou seja, na lâmina de 30,13. Então, para conhecer esse valor aqui, para saber quanto que foi a sua produtividade máxima no seu ponto, na sua melhor lâmina de irrigação, é muito fácil. É só substituir esse valor aqui no lugar de x na nossa equação de segundo grau, tá? Então, fica assim, ó. Como que está a nossa equação? Tá assim, ó, y é igual a menos 1,0693x ao quadrado, né? Estou reescrevendo a equação, mais 64,457, perdão, 457x, né? X mais 3483,7. Pronto. Essa aqui é a nossa equação, tá? Essa é a nossa equação de segundo grau, que está aqui em cima. É a nossa equação da nossa regressão. E aí, a gente só tem que substituir esse valor aqui no lugar de x e fazer a conta, tá? Como que fica isso, então? Vamos jogar numa formulazinha do Excel? Fica assim, ó. A gente coloca... y não precisa colocar, tá? Porque y já vai ser o valor que vai retornar aqui. Então, vamos lá. A gente coloca igual a menos 1,0693 vezes esse valor aqui. Esse valor elevado ao quadrado, tá? Elevado ao quadrado. Quando a gente põe aqui acento circunflexo e 2 na frente, é elevado ao quadrado. Se fosse 3, seria ao cubo. Se fosse 4, seria a quarta. Entendeu? Então, esse valor elevado ao quadrado, tá? Mais
64,457, mais uma vez, vezes esse valor aqui, agora não é elevado ao quadrado, tá? Porque é só x, mais 3.483,7 e dá um Enter. Pronto, você encontrou agora, ó, a sua dose, esse valor que você encontrou aqui é a sua dose, perdão, é a sua produtividade máxima, tá? Ou seja, esse ponto. Então agora você já sabe que o seu ponto de máxima foi na dose de 30,13, ou seja, aproximadamente aqui assim, na sua lâmina de 30,13, você obteve a sua máxima produtividade. E de quanto foi ela? 1455,06, tá? Então agora você sabe qual foi a máxima produtividade que você obteve e qual foi a melhor dose. Então você é capaz de dizer o seguinte, ó, os meus dados, tá? Os resultados que eu encontrei foram de que, à medida que eu aumento a minha lâmina de irrigação, eu tenho crescimento, né? Eu tenho um aumento da minha produtividade, até a dose máxima de 4.405, perdão, até a produtividade máxima de 4.455 kg por hectare, que foi obtido na dose de 30,13 milímetros, tá? A partir desse ponto, eu tenho redução da minha produtividade à medida que se aumentam as minhas doses, certo? Ou seja, mais uma vez, à medida que eu vou aumentando aqui as minhas lâminas de irrigação, eu vou tendo também aumento da minha produtividade, tá? Até um certo ponto. Que ponto é esse? O ponto de máxima, que é na lâmina de 30,13, cuja produtividade foi de 4.455, tá? Mais ou menos aqui assim. A partir desse ponto eu começo a ter redução. À medida que eu vou aumentando a minha lâmina de irrigação, ó, eu vou tendo redução na minha produtividade, tá? Então essa é a discussão que você tem que fazer em cima da sua regressão, beleza? Então agora está tudo certo. Você tem pronta a sua tabela da sua análise de regressão e você também tem pronta a sua regressão, seu gráfico de regressão. Está tudo pronto, ó, com a sua linha de tendência bonitinho, com a legenda aqui da sua equação, com seu R quadrado, tá? Aqui tem também os títulos, ó, lâmina de irrigação, produtividade, né? Você também calculou seu ponto de máxima, você colocou aqui a escala certinha, bonitinha. Ah, falta uma última coisa, ó. Para finalizar, fica legal se você colocar a fonte em preto, tá? Porque você percebe aqui que tá meio cinza. Coloca ela toda em preto. Pronto, agora ficou melhor. Pronto, tá prontinho então o seu gráfico de regressão. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então a gente fez os dois exemplos, tanto um exemplo com um fator qualitativo, que a gente fez a NAVA e o teste Tucken, e tanto quanto de um fator quantitativo, que a gente também fez a NAVA e a análise de regressão, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? E aí vocês podem fazer comentários que a gente tenta responder na medida do possível. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado. Boa sorte para todos nós. Abraço.